Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal Professor Leandro Levi. Eu sou o Leandro Levi, sou professor de Geografia e esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Eu escolhi um assunto muito interessante que eu quero muito conversar com vocês. Você que vai fazer vestibular esse ano, você que tem uma prova na escola sobre esse assunto, ou você que só quer adquirir conhecimento, fica aqui comigo, porque hoje a gente vai conversar sobre geografia econômica e da indústria. E indústria com economia, tudo a ver. A indústria é o segundo setor da economia, a gente já sabe. Você deveria saber disso, ô querido. Então, depois que surgiu a indústria no mundo, o mundo se modificou de uma forma que hoje a gente sabe que o mundo é totalmente diferente de 300 anos atrás. Como que se deram essas transformações no espaço? Pode até parecer uma aula de história. A gente vai falar sobre Revolução Industrial, início do modelo de produção capitalista. A gente vai falar sobre crise de 29, sobre o processo do neoliberalismo. Parece uma aula de história, mas não é. Hoje nós vamos ver como que a geografia, que se utiliza do espaço como seu conceito-chave, consegue entender esses fenômenos, que são fatos históricos, claro que são fatos históricos. Só que como que a geografia entende esses fenômenos no espaço? Vem comigo, então, Geografia Econômica da Indústria. Joga o slide aqui na tela pra mim. Querido, joga o slide aqui na tela pra mim. O primeiro slide tá aí, ó, Geografia Econômica da Indústria. Aí eu botei duas fotos, eu tenho minha colinha aqui, porque eu não tô vendo nada aqui, não sei se vocês entenderam isso, mas vocês estão vendo, né? Botei uma foto aí de uma produção de carros. A produção de carro da linha Ford, né, da empresa Ford, que foi o cara que produziu um modelo econômico chamado Fordismo, inclusive o nome tem a ver com isso. Essa produção de carro é o símbolo da industrialização. Vocês estão vendo aí que todos os carros são iguaizinhos, todos os carros padronizados. Isso foi um momento da industrialização que foi assim. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente anda na rua e vê muitos carros diferentes, né? Várias empresas, várias marcas, vários estilos. Mas nem sempre foi assim. E é isso que a gente vai tentar entender hoje. Mas para isso, pode passar o slide, produção? Para a gente entender, nós temos esse primeiro slide aqui. As fases do capitalismo. A gente precisa entender que nós hoje, a gente vive num modelo chamado capitalismo. O que é isso? É um modelo que privilegia a propriedade privada e dá muita ênfase no capital. Por isso, capitalismo, certo? Existiram outros modelos? Sim, mas nós precisamos falar do que é o hegemônico, que é o que rege o mundo. Só que o capitalismo nem sempre foi assim como ele é hoje, tão complexo, certo? Ele já começou lá atrás de uma forma um pouco mais simples, foi se modificando, foi sofrendo metamorfose e chegou no que é hoje. Mas para isso a gente precisa entender como que ele começou. Aí eu já peço licença para os meus amigos historiadores, não sou historiador, mas eu preciso trazer esse fato aqui. É fato que na Idade Média a gente não podia enriquecer, era pecado. Quem mandava? O clero e o Estado, que era a nobreza, os nobres, certo? Então o povo não podia enriquecer, não podia acumular bens, era pecado. Então ninguém enriquecia, só que teve uma classe que ao longo desse tempo, justamente também por não ter muito cristãos, né, mais judeus, essa classe começou a enriquecer, que foi a classe chamada burguesia. Vocês já ouviram falar, com certeza, burguesia. O que aconteceu com essa burguesia? Quando houve o Renascimento, inclusive desculpa alguns amigos historiadores que gostam da era medieval aí, mas quando se saiu-se das trevas, se saiu-se é muito bom, né? Quando saiu-se desse momento e houve esse renascimento, as pessoas começaram a entender que a Terra não era o centro do universo, né? Que a Terra era só um planeta dentre bilhões. O capitalismo começou aí. E o primeiro formato, eu posso dizer formato, de capitalismo foi o capitalismo comercial. Ou também, como está escrito aí, ó, mercantilismo. O capitalismo mercantil foi do século XV ao século XVIII, foi baseado no mercantilismo e a acumulação de riquezas por parte da burguesia. Nesse momento, é imprescindível, querida, chega aqui comigo. É imprescindível que nesse momento a gente faça a conexão com outros acontecimentos históricos, como, por exemplo, as grandes expedições marítimas, financiada por quem? Pela burguesia que tinha dinheiro e também pelo Estado, claro, mas a burguesia que financiava as grandes expedições marítimas. Dentre os intuitos, né, das expedições marítimas, qual era um dos mais importantes?
e buscar metais preciosos. Ouro, cobre, prata, bronze, tudo isso que faziam as moedas. Sabe as moedas? As pessoas precisavam acumular moedas porque através das moedas elas conseguiam comprar o que elas precisavam, certo? Antes era através do escambo, da troca. E surgiu a moeda, o primeiro tipo de capitalismo, a partir da moeda, que era feita de ouro, de cobre, de bronze, cada uma com seu valor. E por isso eles precisavam sair para buscar esses metais preciosos. Aí, as grandes expedições marítimas dos séculos 16, 15, 16, 17, aí, professor de história tem que falar com vocês, beleza? Tem aqui no slide um pequeno texto que é imprescindível para a gente entender. O mercantilismo se baseava na necessidade de construir mercados. Foi aí que foram surgindo os primeiros mercados. Mercado consumidor, já ouviu falar nesse termo? Não já ouviu falar nesse termo? Foi aí que começou-se com essa ideia de mercado. Tinha uma forte presença do Estado moderno absolutista. Nesse momento ainda tínhamos o Estado monarca, os grandes reis, os estados modernos, a Idade Moderna, não é depois da Idade Média? Então, Idade Moderna. Tinha os metais preciosos como recursos mais almejados e primava pela balança comercial favorável, sempre favorável. Uma das formas de lograr êxito nesse quesito era através do Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? Um exemplo, Pacto Colonial entre Portugal e Brasil. O Brasil só podia comercializar com a sua metrópole, que era Portugal. Assim, Portugal mantinha sua balança comercial sempre favorável. Como assim? Portugal comprava as matérias-primas do Brasil e vendia para o Brasil os produtos já manufaturados. Claro, era muito interessante para Portugal manter esse pacto colonial que rolou durante um tempo aí. Certo? Então, assim, balança comercial favorável. A balança comercial tá aí, ó. É a diminuição das importações, você compra menos, você aumenta as exportações, você vai, exporta mais, vende mais, ou seja, aumenta seu lucro. Aí você tem um Estado muito forte, absolutista, monarcas, reis, imperadores. E a gente tem aí também o protecionismo e nacionalismo econômico. Ou seja, sempre primando pela sua economia, pelo seu bem-estar. Essa era a ideia. Aumento das taxas alfandegárias, leis pragmáticas, desenvolvimento manufatureiro, monopólios e o colonialismo. Tudo isso acontecendo para que as balanças comerciais das metrópoles, é importante lembrar disso, a balança comercial das... Cara, isso não é óbvio. Quem é que mandava? Era a metrópole ou era a colônia? Era a metrópole. Até hoje acontece isso, de outras formas. Mas nessa época era mais escancarado, era mais explícito. Aí a gente tem aí a balança comercial favorável, que era a base, que era o bojo, eu gosto dessa palavra. Ô, produção, bojo. Pesquisa aí depois. Que era o arcabouço do capitalismo comercial ou mercantilismo, que é a primeira fase do capitalismo. A segunda fase do capitalismo é extremamente importante. Tá rindo, produção? Tá aprendendo? Por que essa fase... Eu, inclusive, precisava de uma toalha pra... Ó, bebe uma água aqui também. Bebe uma água aí também. Bebe uma água, que é importante, porque é esse momento, inclusive, eu tô meio desnorteado aqui, ó. Tô meio sem rumo. Esse momento é imprescindível porque no século XVIII, as metrópoles da Europa passaram séculos pegando metais preciosos de suas colônias. As burguesias das metrópoles europeias enriqueceram nesse momento. E a burguesia da Inglaterra, que era uma das mais ricas, o que ela fez? Com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento tecnológico da época, científico, descobriram que o carvão... Sabe o carvão? Não é o carvão vegetal que você faz churrasco aí na tua casa, não. É o carvão mineral. É um combustível fóssil. Eles descobriram que a combustão do carvão gerava energia e fazia aquela máquina que eles tinham acabado de inventar se movimentar, né? Entrar em trabalho, gerava trabalho. Aí eles descobriram que era muito melhor você fazer um tecido num tear a carvão, onde você botava carvão e ele produzia, do que um cara sozinho e produzir um tecido. Como que você vai começar a produzir mais? E vai, consequentemente,
vender mais e, consequentemente, enriquecer mais, produzindo com as máquinas. A burguesia inglesa deu start ao que nós conhecemos música de suspense. Música de suspense. Primeira Revolução Industrial. Aí, ó. Tá aí no quadro aqui, ó. Século XVIII. Primeira Revolução Industrial. E foi o mesmo momento da Revolução Francesa. Que aí também tem uma importância histórica muito grande nesse momento. Só que aí, vocês vão ter aula de história lá, e vocês vão entender o que foi a Revolução Francesa. Eu só tô contextualizando vocês, beleza? Primeira Revolução Industrial. Amplificação, olha só como é que é importante os slides, cara. Vocês vão ter acesso a esses slides, eu vou disponibilizar para vocês. Olha como é que é importante esse slide para você entender como que funcionou a primeira Revolução Industrial que se deu no século XVIII na Inglaterra. A amplificação da capacidade de transformação do espaço geográfico. Como assim? Cara, lógico. Antes você tinha um mundo, uma paisagem, o espaço, sem indústria. Não tinha indústria, não tinha fábrica. Não tinha nenhuma casa jogando fumaça pro alto, produzindo, né? Produção, não tinha. Só que no século XVIII isso começou a surgir. Lá na Inglaterra, porque a burguesia inglesa tinha dinheiro para desenvolver essas máquinas e começou a se tornar a detentora dos meios de produção. Dona das máquinas. Nada mais isso. Nada mais do que isso. Nada mais isso? Não. Nada mais do que isso. Entendeu? A ascensão da burguesia industrial através da implementação do liberalismo econômico. Ah, muito importante. Vou até beber uma água. Produção, tô suando aqui, ó, em bicas, mas faz parte do jogo. Por quê? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Porque a primeira Revolução Industrial, ela surgiu ali num contexto da Inglaterra, estados absolutistas ainda. O que aconteceu? Um cara inglês, isso é importante, ele chegou e falou assim, olha só, o Estado, o rei, o monarca, não pode interferir na relação do dono da fábrica, o burguês, né, o capitalista, com o operário da fábrica. Não pode. Não pode porque essa relação, se não tiver nenhuma intervenção, ela vai se autorregular e todo mundo vai sair ganhando. Foi isso que Adam Smith, esse inglês, escreveu em seu livro. O nome do livro é A Riqueza das Nações. Beleza? Ele escreveu em seu livro isso. Nesse contexto, num contexto de um capitalismo extremamente diferente do que nós vemos hoje. Já é a segunda fase. Que fase é essa? O capitalismo industrial. Por quê? Porque o capital, que é o que dá origem ao nome capitalismo, já vinha em grande parte da indústria. A indústria começou a girar o capital. Por isso a gente fala que é o capitalismo industrial. E Adam Smith propôs. O nome desse modelo, o liberalismo econômico, é um modelo econômico que regeu um modo de produção capitalista no século XVIII e no século XIX. Certo? No século XVIII e no século XIX, nós tivemos o liberalismo econômico de Adam Smith. Aí a gente tem aqui, ó, a ascensão da burguesia industrial através da implementação do liberalismo econômico e de Adam Smith. De Adam Smith e de David Ricardo também. É importante lembrar do David Ricardo. Século XIX, um século depois. Século XIX também tem sua importância. Claro, século XIX, 1800 e alguma coisa. Século XVIII, 1700 e alguma coisa. Certo? Século XIX, 1800 e alguma coisa. Segunda Revolução Industrial. Você que vai fazer o Enem, você precisa saber disso. Vai fazer o vestibular? Você precisa... Isso é básico. O vestibular, ele parte do princípio de você saiba isso. Você que vai fazer a prova na escola amanhã, de história, de geografia, é imprescindível. Século XIX, segunda Revolução Industrial. Qual foi o produto? Qual foi como é que... Opa, surgiu uma toalha aqui. A produção falou que tem um Hitler aqui. Olha o Hitler. Na verdade é Charlie Chaplin, né? A segunda Revolução Industrial, ela descobriu outra forma de produzir muito mais eficaz. Não era mais carvão. Agora, eles descobriram um líquidozinho preto muito eficiente, muito potente, que a sua combustão, ou seja, a sua queima, gerava muito mais energia. Como é que é o nome? Eu não vou nem falar. Café? Não. Café é o quê? Coca-Cola? Também não. Café é preto, Coca-Cola é preto, mas não são esses. Quem são? Quem são não, né? Quem é? Qual é o nome da parada? Fala.
Feijão, também não. Descobriram o petróleo. Parabéns. A salva de palmas. Descobriram o petróleo na segunda Revolução Industrial e descobriram que o petróleo era um belo combustível fóssil. Até hoje, o petróleo é a principal fonte de energia dos grandes parques industriais que tem mundo afora aí. Até hoje, a emissão de gás carbônico, de dióxido de carbono para a atmosfera é por conta, principalmente, da queima do petróleo e de seus derivados, como a gasolina. Né, ô querido? Coisa linda. Aí, olha só, surgimento do petróleo como combustível mais eficaz. Tá aqui pra vocês. A crise de superprodução. Momento chave pra gente entender o porquê que o liberalismo econômico, modelo econômico proposto por Adam Smith, um século antes, no século XVIII, por que esse modelo começou a entrar em crise e começou a ser colocado em xeque? Por quê? Em 1873, tá aí, ó, 1873, década de 70 do século XIX, antes do século XX, claro, né? As potências estavam se industrializando, né? Através do financiamento das burguesias, né? As burguesias estavam construindo suas indústrias, suas fábricas, só que esse modelo que não deixava o Estado regular a relação entre o dono da fábrica e o seu empregado estava entrando em crise. Por quê? Mole de entender. Mole de entender. Olha só, se você não interfere na relação entre o patrão e o empregado, o patrão é um burguês. O que significa isso? Ele está lá querendo o lucro. Ele construiu a sua indústria, ele comprou e desenvolveu e pagou caro pelas suas máquinas e quer rever o lucro no seu bolso. Justo? Se você não tem nenhuma lei que regule essa relação, a tendência... Olha só o que eu estou falando. A tendência é que essa relação ela fique desproporcional. Ou seja, você comece a explorar os seus trabalhadores, os seus empregados, os operários das fábricas e comece a pagar salários mais baixos. Por quê? Porque a ideia é botar dinheiro no bolso. Lucro. Vai trabalhar, vai produzir, certo? Mas eu não vou te pagar um salário alto, porque eu quero ter lucro. Não tem nenhuma lei que fale que eu tenho que pagar o mínimo, certo? Então, tranquilo, liberalismo econômico começou a dar errado aí. Por quê? Crise de superprodução. Essa crise de superprodução nada mais foi do que você produz, aumenta o estoque da fábrica, tá produzindo, só que você mesmo não tem dinheiro, você não tem poder de compra que faz com que esse estoque escoe e faça a roda girar. Crise de superprodução. Produziu-se muito, ninguém tem dinheiro para comprar, porque quem compra é a grande massa que está sendo explorada lá na fábrica, então o estoque aumentou, ficou lá em cima, ninguém compra. O que acontece com o preço? O preço diminui. O que acontece com a fábrica? Pode quebrar. Muitas quebraram. Muita fome, desemprego, crise. Crise de superprodução na Europa. Essa crise de superprodução na Europa ela é muito importante para a gente entender um processo muito famoso, chamado neocolonialismo. O primeiro colonialismo foi lá no século XV, XVI. Agora nós temos um novo, o neocolonialismo, que é resultado dessa crise que está na Europa. Se a gente tem crise na Europa, o que as empresas tendem a fazer? Buscar novos mercados. E eles foram buscar novos mercados aonde? A crise de superprodução na Europa criou a necessidade de buscar novos mercados. Esse fenômeno gerou o neocolonialismo, como eu acabei de falar. Em 1885, ou seja, 12 anos depois de quando começou a crise, na Conferência de Berlim, na Europa, na capital da Alemanha, as potências industriais na Europa repartiram o continente africano em suas colônias, negligenciando o povo que vivia ali e seus costumes. Esse neocolonialismo precisa de uma outra aula para falar dele, só dele e suas consequências. E o próximo slide, produção. Neocolonialismo na África. A gente tem aí, ó, duas formas de regionalização da África.
A primeira é como que a África é hoje repartida em suas divisões político-administrativas, que a gente fala, seus países. E no segundo slide aí, na segunda foto, desculpa, no segundo slide não, né? A gente tem a África dividida por etnias. Essa divisão aí que foi feita pelos europeus na Europa, na Conferência de Berlim, em 1885, ela negligenciou a existência de etnias rivais, inimigas, e colocou muitas delas que se confrontavam no mesmo país. Por isso, muitas guerras até hoje se desdobram na África por conta dessa partilha que foi complicadíssima. Mas depois a gente fala disso. Olha só, a independência das colônias africanas aí, ó. Esse mapa aí é muito ilustrativo. A independência das colônias africanas. A gente tem aí colônias africanas se tornando independentes, países independentes, há pouquíssimo tempo agora, no século XX, final do século XX. Para vocês verem como que se desdobrou as consequências desse neocolonialismo, que é fruto da primeira crise de superprodução do capitalismo aos moldes liberal de Adam Smith. Beleza? Até aqui, vocês conseguiram acompanhar o raciocínio. Primeira e segunda Revolução Industrial, século XVIII e século XIX, aos moldes do liberalismo econômico, com o Estado não intervindo na economia, o que gerou crise de superprodução na Europa, o que gerou o neocolonialismo. Aí agora, a gente chega no final do século XIX para a gente adentrar ao século XX. Mas antes eu vou secar o meu suor aqui. Beber uma água, porque essa terceira fase do capitalismo é uma fase... A gente precisa de muita atenção. Vamos lá. Terceira fase do capitalismo. Capitalismo financeiro. Acompanha o raciocínio aqui comigo. Tá aí, ó. Final do século XIX. Fusões e incorporações de empresas. Aí surgiram os monopólios, os oligopólios, que se vocês não sabem o que é, monopólio e oligopólio, vai buscar isso na internet, no Google aí, mas começaram a surgir essas paradas. Monopólio, oligopólio, fusão de empresas. As empresas começaram a crescer muito. E o capitalismo financeiro faz com que surja um novo tipo de capital. O capital financeiro. O que é isso? O capital, o dinheiro, sabe capital? Dinheiro. É tutu, mas o que? Bufunfa, né? A gente deixou de ser só físico. Para você ter dinheiro, você precisa da moeda. Ó, da moeda, da cédula, não. Agora o capital começou a ficar de uma forma mais fluida, virtual, sabe? A partir do quê? Olha aí, ó. Surgimento de mercado financeiro, de capitais e principalmente das bolsas de valores. É nesse momento que as bolsas de valores começam a tomar forma, a surgir e a tomar força. Como assim? Agora você tem o capital, você tem dinheiro, você compra, você tem a moeda, você tem lá o metal precioso, que é precioso, né? Que vale dinheiro, tem um poder ali. Você vai lá e compra uma ação de uma empresa na bolsa de valores. Você troca o metal precioso por um papel que diz que você tem uma ação na bolsa de valores daquela empresa. É virtual. Aí começam a surgir os bancos. Hoje em dia, por exemplo, o capital está totalmente fluido no espaço. Eu consigo fazer uma transferência bancária daqui para o Japão. Não houve nenhum momento o dinheiro físico saindo daqui e indo para o Japão. É virtual. O capital virtual, o capital financeiro surge aí com o surgimento das bolsas de valores, desses mercados. Aí, ó, capitalismo financeiro. Terceira fase do capitalismo. Os Estados Unidos, por conta da crise europeia, a crise europeia que eu falei lá na superprodução, 1873, tá lembrado? Essa crise europeia que deu chance para os Estados Unidos, que estão um oceano de distância, surgirem como protagonistas agora da parada toda. Quem é o protagonista agora da parada toda no mundo de hoje? Seus Estados Unidos. Por conta da crise europeia, já despontava como uma grande potência capitalista. Porém, no início do século XX, passou por uma crise de superprodução. Ah! Crise de superprodução nos Estados Unidos também? De que crise é que eu tô falando? Fala pra mim. Fala pra mim. De que crise que eu tô falando? Qual foi a crise muito famosa nas aulas de história que aconteceu nos Estados Unidos no início do século XX, que também é considerada uma crise de superprodução? Fala pra mim. Será que é a crise de 29? Eu tô ouvindo aqui a famosa quebra da Bolsa de Valores de Nova York? É uma crise de superprodução? Por que crise de superprodução? Porque produziu-se muita ação, o valor das ações foi lá embaixo e as pessoas perderam o que elas tinham investido. Alto índice de suicídio, muitas pessoas passando fome. Estados Unidos.
Para tudo. Ou seja, nesse momento, chegamos num momento crucial, que é o momento que a galera chega assim e fala assim, ó, não dá. Esse modelo, chamado liberalismo econômico, um modelo econômico proposto lá no século XVIII por Adam Smith e David Ricardo, como eu mostrei aqui, ele foi finalmente colocado em xeque. Por quê? Duas crises de superprodução, duas grandes crises, duas grandes depressões, uma na Europa, um grande centro do capitalismo do momento, e a outra agora nos Estados Unidos, uma no final do século XIX, que gerou o neocolonialismo na África, e agora a outra aqui na América, nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Nova York. Tá, se você quiser saber mais a fundo sobre a história da quebra da Bolsa de Nova York, vai rolar algum momento aqui no canal um vídeo falando sobre isso, mas existem várias videoaulas aqui no YouTube mesmo. Pesquisa aí, mas não para o vídeo aqui agora não. Não para o vídeo aqui agora não, porque a gente está construindo um raciocínio. Se liga, crise de superprodução na Europa, crise de superprodução nos Estados Unidos. Aí, no final da década de 20, do século 20, chegou-se à conclusão de que o liberalismo econômico realmente era... Não vou nem falar. Fraco. Não dava conta. Tava gerando crise. Fome, desemprego, falta de moradia. Problemas. Muitos problemas. E nos Estados Unidos também. Muito suicídio, galera perdendo tudo. Aí foi um fuzuê. A partir daí, o modelo liberalismo econômico dá lugar ao keynesianismo. Keynesianismo é um outro modelo econômico. Um outro modelo econômico que é diferente do liberalismo econômico. Ah, mas é capitalismo também. É uma forma de fazer capitalismo. Dá ênfase ainda ao capital. Mas é uma outra forma. Proposta por um cara chamado John Keynes. Aí já dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos começou a ditar a regra da parada. Como é que funcionava esse keynesianismo que começa a ser implementado? Ele já começa a ser implementado já mais ou menos alguns testes no final da Primeira Guerra Mundial, 1918, início da década de 20, e quando há a Grande Depressão em 29 nos Estados Unidos, aí a galera fala, então, vamos implementar o keynesianismo porque o liberalismo econômico não tá dando certo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nesse termo. Welfare State. Tá certo, ô editor? Welfare State, estado de bem-estar social. Você já ouviu falar nisso, né? É um capitalismo, só que o Estado, ele tem um papel importante. O Estado, o governo, os governos. Aí, na década de 30 do século XX, quando isso começou a ser implementado de fato, já não tínhamos mais estados monarcas absolutistas. Muitos deles já tinham passado pro parlamentarismo ou presidencialismo, né? A gente já tinha passado dessa fase. É importante contextualizar. Não é aula de história, mas é importante contextualizar. Fica comigo aqui. Fica comigo que eu tenho certeza que você no final vai falar, caraca, faz tudo sentido. Olha só, como que o Estado vai começar a interferir na economia? O Estado interferir na economia, os burgueses fizeram assim, ó. Será que vai dar certo? E foi aí que o Estado falou assim, olha só, por que as crises de superprodução surgiram? Porque os donos das fábricas, os capitalistas, os detentores dos meios de produção, eles tendiam a explorar os seus trabalhadores. Como assim? Pagar baixos salários, não se preocupar muito com as condições de trabalho, não se preocupar muito com folga. Por quê? O importante era o quê? Produzir. É importante a gente entender que o liberalismo econômico que durou do século XVIII ao início do século XX, que foi o que regeu a economia mundial naquele momento, principalmente a europeia, ela estava também balizada num arcabouço, no bojo de uma parada chamada Taylorismo. Já ouviram falar? Taylorismo. O que foi o Taylorismo? Taylor Friedrich, eu acho que é isso, hein? Friedrich Taylor chegou e falou assim, olha só, produção em massa. Galera, vamos produzir. Produz. Aí o que aconteceu? As fábricas começaram a precisar de grandes galpões, a ter espaço físico, estoque. Vamos aquecer os nossos estoques, porque se nós produzirmos, a galera vai comprar e vai gerar lucro para todo mundo. Para todo mundo que eu digo para nós, né? Que tá produzindo, nós. Sabe nós?
Então, mas e o salário da galera? Se a galera não receber salário, não vai comprar. Então, não foi visto isso. Esqueceram de avisar isso pro Taylor. Agora fazendo o link aqui com o que a gente estava raciocinando. Quando o liberalismo econômico entra em crise, com a crise de 29 nos Estados Unidos, surge o keynesianismo, estado de bem-estar social. Estão lembrados? O Estado começa a dar um embasamento maior para a população. Como assim? Aí surgiram as primeiras leis trabalhistas. Exemplo, começou-se o embrião do que nós hoje conhecemos como leis trabalhistas. Salário mínimo. Antes, o Estado não podia intervir, então o cara pagava, eu só quero te pagar R$200. Ah, mas tá muito baixo, eu não vou conseguir comer. Tá, então se você não quiser, tem outro. Vou pagar R$200. Agora, a classe proletária, os proletariados, os trabalhadores começaram a se entender como classe, se organizar, começaram a surgir os primeiros sindicatos e falaram assim, olha só, tem o mínimo. O cara tem que pagar agora 400 conto, porque se não pagar, ninguém vai aceitar. Aí começou a mexer no bolso de uma galera, meu irmão. Esse é o estado de bem-estar social. Qual é o intuito do Estado ao criar o estado de bem-estar social? Ou seja, a dar um pouquinho de dinheiro para a população, para os trabalhadores, para consumir e fazer a roda girar. O Estado aí começou com a ideia de criar a famosa. Vocês já ouviram falar nesse termo, com certeza. Se não ouviu falar, tá errado. Tá vivendo em outro mundo. Já ouviram falar no termo chamado sociedade de consumo? Então, sociedade de consumo é a partir daí. O consumismo, um estilo de vida baseado no consumo. Com qual intuito? Fazer a roda da economia girar. Se a gente consome, as empresas produzem mais, geram mais emprego e faz com que as pessoas consumam e aí vai girando e todo mundo tá feliz. Essa era a ideia de John Keynes, quando ele falou que o modelo chamado keynesianismo deveria ser implementado. E foi esse modelo que pegou o lugar do liberalismo econômico antigo. Nesse momento, também surgiu um outro modelo para superar o Taylorismo. E esse modelo é famosíssimo. Com certeza você já ouviu falar. Chamado Fordismo. O que o Fordismo tem de diferente pro Taylorismo? O Taylorismo primava, ele falava da produção em massa. O Fordismo também, vocês sabem disso. O Fordismo se preocupava com o salário da galera. Porque se você produzir em massa e não se preocupar com o salário da galera, não vai escoar. Crise de superprodução. Então, o keynesianismo e o Fordismo estavam assim, ó. Tal como o liberalismo econômico e o Taylorismo estavam, agora mudou-se a forma de fazer essa coisa acontecer. Keynesianismo, estado de bem-estar social. O Estado começou a criar estatais, né, empresas públicas que não tinham o intuito de ter lucro, mas sim de gerar emprego. Para quê? Para a galera consumir. Agora a gente chegou num momento crucial. Meados do século XX. Próximo slide. Produção industrial bélica estadunidense durante a Primeira Guerra Mundial. Aí a gente sabe da história. A história é muito famosa de que o parque industrial estadunidense, no momento da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, ela mudou totalmente seu foco para vender armas aos seus aliados. E foi assim que os Estados Unidos também conseguiu crescer a sua economia de forma abrupta. A industrialização no mundo. Essa parte vai ficar para o próximo vídeo. Se vocês quiserem saber como que a industrialização se deu também em outros lugares do mundo e não só na Europa, que foi o que a gente falou até agora aqui, você tem que assistir o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a terceira revolução industrial, o surgimento do neoliberalismo, vocês já ouviram falar com certeza, e do toyotismo, o famoso just in time. Aí as empresas começaram a não precisar mais de ter estoque. Ou seja, não precisar mais de ter espaço físico. Por quê? Just in time. Eu só vou produzir se for vender, certo? História pro próximo vídeo. Quem gostou, eu peço com muita humildade para deixar um like aqui embaixo. Preciso muito da crítica de vocês. Escreve aqui nos comentários sobre o que vocês querem saber, qual assunto que vocês querem conversar aqui comigo. Escrevam as dúvidas aqui embaixo. E galera, o mais importante, se inscreva aqui no canal, beleza? Então é isso, fica estudando aí, vai dar certo, você vai passar, você vai conseguir e conta sempre comigo, tô aqui pra te ajudar. É nóis, valeu!